Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Daniel da RoboBolsa. Hoje eu vou ensinar para você um filtro ATR que foi colocado a partir da versão 4.0 do robô. É excelente esse filtro, vai mudar a sua maneira de investir com robô. Por quê? O que ele faz? É um filtro de volatilidade, né? O que a gente percebeu ao longo do tempo? Que quando o mercado está muito pouco volátil, está baixa volatilidade, não é muito bom a gente operar. Porque pode ser que o mercado esteja direcional muito lento. E isso não é muito bom para a gente. Então vou mostrar aqui para você na tela. Você pode perceber que aqui, olha só. Veja aqui, ó, essa caída aqui de 2.000 pontos. O mercado com baixa volatilidade, bem lento nesse dia. E depois aqui ele vai lentamente caindo. Então isso é muito perigoso para o robô. Ele cai devagar, muito lentamente, e ele não volta. E aí acaba o dia, aqui acabou o dia, acaba você perdendo aí dinheiro, porque ele não volta. E o nosso robô, ele opera o retorno. Ele esticou da média móvel, tem a distância, ele entrou, ele espera que volte um pouco para a gente ganhar. E no caso, quando cai tudo de uma vez, olha lá, 1.000 pontos. Só que isso, se cair muito rápido, ele tende a voltar com mais facilidade. Quando ele faz candles muito pequeno, dessa assim, muito pequeno, ele atrapalha o nosso trade, ele não tem força para voltar. Tá? Então, alguma situação aqui, ó, bateu, voltou, ok. Mas aqui, por exemplo, veja bem, ele bateu aqui, poderia ter entrado, não bate no take profit, e assim você vai aumentando a posição, de repente volta, mas de repente vai tudo de uma vez só, e você tem um preço médio ali que não chega a bater no seu take profit, e acaba ali caindo 1.500 pontos lentamente. Aqui voltou, mas de repente não bateu o seu take profit. Então, o que a gente fez? Veja bem, olha só essa ocasião aqui. Muito lento o mercado, candles muito pequenos, volatilidade baixa, ele não entra. Isso que a gente tem que fazer para filtrar os nossos trades ruins. Na ocasião, quando você tem uma volatilidade boa, que vai e volta rápido, candles maiores, você tem a oportunidade de fazer trades melhores. Veja bem, aqui é um backtest meu, que eu vou mostrar como que faz isso. E você vê que aqui está uma volatilidade boa, ele vai e volta, você vê que tem vários trades ganhadores aqui. Saiu e depois voltou e ganhou várias vezes. Né? Agora aqui tem uma volatilidade baixa, ele não entra. E o que aconteceria nesse caso? Se não tivesse esse filtro nesse dia aqui, ele estaria perdendo. E eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Então, o ATR ele é um indicador de volatilidade. Tá? E o que é volatilidade? Então, eu vou mostrar aqui um pouco para você como que funciona isso. Então, vamos lá. A volatilidade, eu vou desenhar aqui um candle. Tá? Um candle é assim. Então, tem aqui o candle, né? Sua máxima e mínima. Tá? Então, o que esse indicador faz? É um indicador que a gente adicionou aqui. Se você quiser, você pode ligar. Se você quiser, não precisa ligar ele. Eu acho bacana em várias estratégias que eu vou mostrar que é importante ele. Então, aqui tem a máxima e aqui tem a mínima. O indicador, ele pega todo esse movimento aqui. Ele faz um cálculo de máxima menos a mínima, vai dar um valor. E aí ele coloca aqui no gráfico. Tá? Então ele coloca aqui nesse indicador aqui que chama ATR, do próprio MetaTrader, ele vai colocar um número. E claro, assim, o número depende, tá? Se você tem um gráfico de 5 minutos, pode dar um número maior e por aí vai, né? Gráfico maior. Aqui tem um gráfico de 1 minuto, então eu vou falar mais do gráfico de 1 minuto, você pode usar em qualquer tempo gráfico também. Então aqui, por exemplo, vamos apagar aqui, você tem um ATR que está, eu vou mostrar esse indicador aqui também, ó, como que ele funciona. Então vamos lá. Então o ATR vem no MetaTrader, você pode colocar aqui, ó, em indicadores, personalizar, tem ele aqui. Então eu vou colocar aqui um ATR com o valor 1. Tá? O que significa isso?
cada candle, ele vai calcular somente um candle por vez. Se eu colocar um gráfico, se eu colocar maior no OTR aqui, se eu colocar aqui mais períodos, como por exemplo 10, ele vai pegar os 10 últimos candles e vai colocar no gráfico ali o número, a média, né, entre eles. Então, por exemplo, aqui tem 10 períodos. Então a volatilidade você nota aqui que está maior, porque os últimos 10 períodos aqui, ele somou todo mundo, fez uma média e colocou no gráfico o número aqui. Eu vou colocar aqui para um entendimento mais fácil, o número 1. O que significa? Ele vai pegar um período de um candle somente. Então você pode ver que esse candle aqui que está grande, que tem 200 pontos, você pode ver que aqui ó, está aqui a volatilidade maior. Então aqui tem 200 pontos. Tá? Simples assim. Então você tem um candle grande aqui, por exemplo, 170 pontos. Você vê que ele está aqui, ó, colocou no gráfico aqui mais no ATR, tá certo? Então você vê candle grande, está aqui, ó. Candle grande está aqui, 200 pontos, aqui 200 pontos. Então, se você tem mais períodos, como eu falei, você tem uma suavização maior, né? Então aqui, os últimos 3 candles, ele faz uma média e coloca no gráfico. Então, o que a gente percebeu? Ao longo do tempo, você viu aqui que neste gráfico aqui, ó, você pode perceber aqui, eu coloquei um zoom muito alto, mas aqui dá para você ver melhor. Que aqui tem uma volatilidade muito baixa. Olha só esse período aqui. Volatilidade aqui, ó, 20. Por quê? Está oscilando 20 pontos só. Isso não é bom a gente operar dessa maneira. Por quê? O mercado ele pode ficar direcional, olha só, direcional, volatilidade baixa e acabar com você. Porque de repente ele entra aqui e não volta mais, ele não volta no seu take profit. Então a gente precisa de volatilidade para a gente operar bem com esse robô. Se ele for direcional tudo para um lado, a gente vai perder, a gente aumenta a posição e não volta mais como aconteceu aqui. Então o que a gente faz? A gente vai operar numa volatilidade específica. Então, você tem que fazer vários testes, tem que fazer otimizações, que você pode ver nos vídeos posteriores a esse, como fazer isso. Mas, basicamente é o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, uma distância da média móvel de 90 pontos no mini índice. E a gente tem uma média de 7 pontos, 7 períodos, tá? E aqui uma distância de 90. Você pode perceber que quando a volatilidade está muito baixa aqui, ele não operou. Por quê? Eu coloquei no indicador do ATR para operar se o limite inferior for 150 e o limite superior for 550. E com o tempo 3. O que significa isso? Então vamos colocar aqui para você entender. O tempo, como já expliquei aqui, já está 3. Agora, o nível, a gente não precisa fazer nada disso, o robô faz tudo automático. Eu cheguei à conclusão que 150 e 550 são níveis que eu quero que ele opere dentro desse nível, tá? Para poder o robô não operar na baixa volatilidade. Então, por exemplo, você tem aqui a baixa volatilidade, está baixo aqui, abaixo de 150 e não opera. Aqui que está acima de 150, ele opera, tá? Então, vou mostrar aqui um backtest para ver como que isso funciona. Então, você pode ver aqui, por exemplo, na ocasião aqui, ó, está muito baixo. Baixo de 150, ele não opera. E não operou nada disso, porque é perigoso. Como eu já falei, baixa volatilidade não é legal. Então, você vem aqui no dia seguinte, e aqui eu vou mostrar para vocês que perderia dinheiro, tomaria stop por causa disso. Aqui na ocasião, olha só que interessante. O robô, ele chegou aqui nesse momento, você vê aqui, ó, que saiu depois das 9h30 que eu coloco, tá? Ele opera a partir de 9h30 aqui na ocasião, e aí ele entraria aqui. Só que aqui você vê que não está com a volatilidade que eu digitei, que é 150, tá? Ele está com uns 90 mais ou menos. Então ele filtrou, por quê? Você vê aqui, olha, tem candles muito pequenos. Isso pode mostrar uma direção do mercado, que ele não volta mais. Então é uma segurança. É claro que ele ganhou aqui
quando a volatilidade aumentou. 150 passou, você viu que a partir do momento que ela passou de 150, ele já entrou aqui a mercado. Ele está fora da banda, né, do túnel aqui inicial, e ele é um filtro, então ele está fora, aqui ele não entrou. Ele poderia ter ganhado aqui? Sim, poderia. Você poderia ter feito um trade aqui, ganhado aqui, ganhado aqui, às vezes não. Se está 50 pontos, de repente não chega. Poderia, sim, mas ao longo de tantos testes que eu fiz, eu percebi que é muito mais vantajoso usar o ATR. Por quê? Ele filtra tudo. Então, por exemplo, aqui tem uma queda de 600 pontos. De repente aqui, ó, tem uma queda de 470 pontos. Ele filtrou esse início aqui e quando ele confirmou que está uma volatilidade alta, ele entrou. Ele entrou e saiu aqui. Teve uma segurança. Se você entrasse aqui, de repente iria aumentar a posição e iria sair aqui. Tudo bem, poderia até ganhar mais. Só que se você testar, fizer backtest, você testar todos os dias, você vai perceber que é muito vantajoso fazer isso em várias situações. Filtrar isso daqui, por causa do direcional que eu expliquei. Então é a mesma coisa que quando aconteceu isso aqui no dia anterior. Aqui poderia ter entrado e ganhado aqui. Mas de repente você já entrou aqui em cima e não bateu no seu take profit, não bateu aqui no seu take profit, aumentou a posição aqui ou aqui, não bateu, eu vou mostrar na prática como isso funciona. Também isso ajuda aqueles robôs que você opera no dia inteiro. Se a volatilidade à tarde está baixa, porque é muito difícil ter um robô que você opere das 9h30 até 5 horas da tarde, por exemplo, que dê tudo certo. Por quê? Se você chegar a 4h30, você tem um stop de 1.500, 2.000 pontos no mini índice e entra, de repente ele não tem tempo para voltar. Então eu até falo para operar ali com uns stops maiores, ali até 1 hora da tarde, por exemplo, tá? Que o mercado já começa a ficar mais lento. E também você pode configurar na ocasião o ATR, porque à tarde vai ficar com uma volatilidade menor, então ele não entra naturalmente, dá para fazer isso também. Tá? Então aqui você vê que, olha só, esse candle aqui foi grande, tá? Só que a volatilidade ainda não chegou a 150, por quê? Eu coloquei o ATR 3 períodos, então ele somou 1, 2, 3, ele fez uma média e só atingiu o 150 aqui. Então se você colocar um ATR de um período, no número 1, também funciona, tem que fazer backtest para testar. Mas, basicamente, ele só vai entrar baseado num candle só. Pode ser isso perigoso, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes você tem um candle maior, você tem uma série de candles pequenos e você de repente tem um candle maior. Aí ele entra no mercado, aqui, ele entra no mercado e depois não volta mais. Ele continua na sua tendência aqui, ele acaba não voltando mais, porque só deu um candle. Pode ser uma notícia ou alguma coisa aconteceu, qualquer coisa. Ele não volta mais por causa de um candle. Então é mais seguro, mas nem sempre é mais lucrativo você colocar aí pelo menos 3 períodos. Tem configurações também que vai mais, 10, 15 períodos ou mais. Isso tem que fazer backtest, tem que testar. Mas basicamente é isso. Se você tem um número 1 aqui, esticou um candle grande desse, ele entraria aqui. Depois, talvez aumentaria a posição, não sei, talvez voltaria aqui e bateria o take profit aqui em cima. Ou não, né? Porque se entrou aqui, take profit aqui, ó, de repente 30 pontos, 50 pontos, você ganharia. Ok, mas você vê que filtrou isso daqui e aí ele ganhou aqui. Sucesso, sucesso. Então, olha só, aqui, por exemplo, ele não entrou, porque a volatilidade não estava boa. Ele somou aqui os 3 períodos anteriores e por aí vai. Não deu. Então aqui, olha, aqui deu aumento de posição e tal, e aí deu certo. Aqui já não entrou também, volatilidade baixa, tá? Não entrou, você viu que filtrou. Então você vê que tem menos entradas, mas ainda assim ele é seguro. Eu vou mostrar aqui por quê. Veja bem, olha isso daqui. Você tem aqui uma subida aqui de 400 pontos, tá? Você tem um stop cut de 600 pontos. De repente ele bateu aqui, ele não voltou aquilo que você queria, 50 pontos, por exemplo, não voltou. Aí você aumenta a posição, ele vai lentamente, só que a volatilidade aqui, ele está baixa, então ele não vai entrar, é uma segurança.
Então olha que interessante, todo esse caminho aqui ele filtrou tudo isso, ele não entrou. Então olha, você vê vários casos acontece isso. Você vê que de repente subiu 700 pontos, ele ficou na lateral, aí ele não volta onde você queria, no seu preço médio, você tomou um prejuízo. Então isso é muito bacana, esse indicador, para você colocar como filtro, ele vai entrar menos, tá? Fato é esse. Mas ele pode dar muito mais lucro. Eu vou mostrar aqui para você essa simulação. Então você vê aqui, ó, eu coloquei dia 13/7/2020, tá? Olha só, é um dia aqui que eu mostrei de exemplo, só 2 dias aqui para você ver. É importante você colocar na simulação um N. O que é esse N? Um IN. Ele não tem ajuste diário, entre um dia ou outro, ele não tem ajuste. Então é melhor fazer backtest, tá? Um I, cifrão, N. Aí eu coloquei um ATR, né? 3. Limite. Se a volatilidade estiver muito alta também, ele não entra também. Isso é baseado em backtest que eu fiz aqui, que depois eu vou mostrar como faz isso. Mas aqui, olha só, eu vou desligar o backtest, o ATR, tá? O horário aqui, tá vendo que é o mesmo. 1.300 de stop, 90 de distância. Agora eu vou fazer um teste, tá? Eu vou tirar eu vou fazer um teste agora e vamos ver como é que ele sai sem o filtro. Então vamos lá, sem o filtro ele vai entrar. Olha só, no dia 13, que é um dia de volatilidade baixa, você vê que ele está ganhando, certo? Vamos lá. E entra várias vezes, olha lá, ganha, bacana, tá ganhando. Mas tem aquela descida gigantesca, né? Que você viu. Sem filtro ATR. Vamos ver o resultado que acontece. Então a tarde ficou mais lento, natural, tá? Também, você pode fazer otimização filtrando somente o horário. Operar só de manhã, que é mais volátil, também é legal. Então vamos lá, ele entrou aqui, ó. Vamos ver o que acontece. 3 horas da tarde, 3 e 6. Olha o que aconteceu. Ele só está caindo. Preço médio, 1.300 pontos. Volatilidade baixa. Você estava vendo lá, volatilidade baixa. Ele cai, olha lá, ok. Terminou certinho. Depois, o que aconteceu? Ele caiu bastante. 4h30 eu parei de operar. O robô parou de operar, ele caiu. Ele caiu bastante. Tá? Preço médio, olha lá, ele caiu bastante, não voltou, meu preço médio está aqui em cima e aqui está meu stop. Então, olha lá, movimentos muito direcional, muito pequeno, os candles, volatilidade baixa. Volatilidade não significa que isso tudo aqui que você está vendo é uma volatilidade alta, só porque ele foi 1.500 pontos para um lado. Na verdade, a volatilidade que a gente está vendo aqui no gráfico de 1 minuto são os candles individuais, que eles estão pequenos. Tá? Se você colocar no gráfico, por exemplo, de 15 minutos, 1 hora, ele vai dar um candle maior, pode ter uma volatilidade maior. Não é esse o nosso caso. Então, lá, ele não voltou. Volatilidade baixa, o que aconteceu aqui? 5h30 da tarde eu coloquei para o robô fechar as operações. Por quê? A corretora, senão, vai fechar. E quando a corretora fecha, você paga muito corretagem. Você paga uma multa. E aí também, se eu deixasse após esse horário, também não tem problema nenhum. Não ia voltar, na verdade. Então você vê que nessa ocasião foi muito sucesso você ter um ATR aqui. Ele filtrou tudo isso. Agora, você deixou de ganhar aquilo lá anteriormente, claro, e perdeu depois muito mais aqui. Então não vale a pena. Claro, você poderia ter me falado, vamos filtrar por horário? Sim, vamos filtrar até meio-dia, 1 hora da tarde, evitaria de perder isso daqui. Só que esse é um dos casos, tem vários casos que acontecem. Tem dia que desde de manhã só sobe ou só desce. E isso pode acontecer
acontece mesmo, tá? Pode acontecer alguma notícia, alguma coisa, o mercado está lento. Então tem várias ocasiões que você vê isso acontecer, do mercado ele ir direcional, ele vai direcional e não volta mais. Olha lá, 2.700 pontos. Se você tem esse filtro, ele não acontece isso. Ele aqui, ó, de novo, olha lá, 1.700 pontos. De repente aqui dá para filtrar com a TR. Às vezes não dá para pegar tudo, filtrar tudo. Só que isso, pelos testes que a gente já fez, é excelente, funciona. Eu mesmo estou operando bastante com ele. Tá? Entra menos no mercado, só que não tem problema. Você pode ter vários robôs com margens diferentes. Eu vou explicar nos próximos vídeos como operar com vários robôs. Qual entrar primeiro, você deixa, ele vai requerer uma margem e assim você não entra com outros robôs. Isso tem um parâmetro que eu vou mostrar nos próximos vídeos, que isso resolve o problema de você só ter um robô ou dois e ficar esperando ele entrar. Se ele não entra, você deixa de ganhar, tá certo? Então você pode ter vários robôs e eu vou explicar depois nas próximas aulas como que faz isso. Mas o ATR é isso, ele filtra esses pequenos movimentos, essas volatilidades baixas, te ajuda muito, tá? Nesses movimentos direcionais, tá? Então é mais uma ferramenta que te ajuda bastante, muito no seu trade. Então nessa ocasião você perderia aqui. Então o ATR, você pode fazer o backtest. Como que faz, né? O backtest, você pode fazer a simulação, algoritmo completo lento. Você pode fazer o teste com ele, colocando, por exemplo, aqui o ATR período. Eu vou colocar o período de 1 até 15, o gráfico de 1 minuto no mini índice, por exemplo. Limite, eu coloco lá um limite inferior e superior. Se tiver muito volátil, também não entra. Por quê? Porque pode bater seu stop. Se você tem uma volatilidade extremamente alta, por exemplo, né, quando teve a pandemia, teve uma volatilidade extremamente alta, vai pegar o seu stop também muito mais fácil. Então você pode operar dentro de um range só, tá certo? Então, por exemplo, em dezembro, a partir do dia 20, dia 15, o mercado já fica mais lento. Então você pode colocar o ATR e falar, olha, só vai operar nessa volatilidade. Se não tiver, eu não vou operar. E não tem problema, é melhor não perder do que ficar ganhando um pouquinho e depois perder muito. Então o ATR te filtra isso. Você pode colocar um backtest, começar no 0, passo 50, parar no 500, isso aqui no mini índice. E você faz esse backtest para ver qual o número que sai melhor, com drawdown menor. Depois, nos próximos vídeos, eu vou explicar mais sobre otimizações. Então, esse filtro ATR é excelente. Ele vai operar, obviamente, naquele gráfico que você está operando aqui. Gráfico de 1 minuto, por exemplo. Tá? Período gráfico, você digitou aqui, ele vai calcular a partir deste que você colocou aqui, ou que é o curto. Mas eu indico sempre que você escolha um tempo gráfico, porque se algum problema acontecer aqui no gráfico, você clicou sem querer, ele sempre vai estar calculando de forma correta, tá? Então é muito bacana, use bastante ele, faça os testes, veja, quando você fizer todos os backtests, várias simulações, veja se você pode filtrar suas perdas com o ATR. Ele vai ganhar menos, claro, vai ganhar menos, mas ele dá muito mais segurança, tá? Então a dica aqui, se você colocar com um período de 1, tem que tomar cuidado, que vai ser só um candle. Se você colocar vários, então, como eu já expliquei aqui, vários aqui candles, você vai botar 15, por exemplo, ele vai ficar mais seguro ainda, vai entrar bem menos. Então, por exemplo, aqui ele nem atingiu 150, então de repente você vai ter que diminuir o parâmetro de 150. Só que isso não é muito bom você ficar colocando no olho assim. É bom você fazer uma otimização aqui para que você entenda qual é o melhor número para você utilizar. No dólar é a mesma coisa, então você vai perceber ali que tem um ponto, no dólar é diferente o número, né? Você vai colocar 0 ponto alguma coisa, ponto 1 e por aí vai. Você tem que entender. Você vê que aqui no começo do dia lá tem uma volatilidade gigantesca. Então
Claro, eu falo para operar a partir das 9h20, 9h30, que é mais seguro, que o mercado volta. Então, imagine se você não tivesse esse filtro de 9h30, você falou, olha, não vou operar quando tiver uma volatilidade alta. Dá para fazer no ATR também, tá bom? Então, teste bastante, é muito bom mesmo, isso mudou a forma, tá? Se você pegar um mercado em volatilidades iguais, por exemplo, de um ano anterior, de um mês anterior, você consegue operar dentro daquele range de volatilidade e conseguir os resultados muito próximos quando você tem a mesma volatilidade em outro mês. É muito bacana, é muito próximo. Então, isso evita muito erro, muito stop. Se você tem lá, por exemplo, no circuit break que deu na pandemia, teve vários circuit break, o mercado subindo 10 mil pontos, 15 mil pontos no dia ou mais. E aí você tem esse ATR e coloca volatilidade, o máximo que eu quero, por exemplo, é 550, iria filtrar essas grandes oscilações. Ou então você pode fazer uma configuração para essa grande oscilação. Você vai colocar lá, eu só opero quando tiver, por exemplo, acima de 500, 600. Então é quando tem uma oscilação extremamente alta, você opera. Dá para fazer também, vai entrar muito pouco, mas vai pegar algumas oportunidades. Então imagina o seguinte, tem aqui 3, eu tenho aqui olha só essa volatilidade aqui 400, só vai operar por quê que deu 400? Porque aqui é um gap no dia anterior, né? Então ele vai estar calculando tudo isso. Então isso aqui não ajuda muito a gente não opera muito assim. Então você observa a volatilidade para te ajudar a operar os trades melhor. Você vê aqui que uma volatilidade acima de 150 pontos, por exemplo, ele teve várias entradas aqui, deu benefício. A gente conseguiu aqui uma lucratividade boa. Quando ele estiver bem lentamente, não entra. Não é legal, tá bom? Então fica aí a grande dica para você usar o ATR. É um filtro muito bom, fantástico, você pode usar em qualquer ativo, tá? Você pode ativar ou não, fica a seu critério. Eu gosto de ativar, porque se o mercado fizer alguma loucura, tiver uma volatilidade muito alta ou muito baixa, eu não opero. É melhor não operar no dia do que perder, e isso é muito importante. Tem dia que, por exemplo, não entra robô nenhum, ou quase nenhum meu. Tem vários robôs operando e não entra nenhum robô. Porque o mercado foi direcional, o mercado ficou lento. O mercado pode ser que ele esteja lento na lateral. Aí ele vai muito lentamente, ele entra de repente e não volta aonde você quer. Ele faz um aumento de posição e não volta. Igual o primeiro dia do ano também acontece isso. No ano passado, 2019, aconteceu, só subiu direto. Isso, né, por causa da virada aí, o presidente novo. Também notícias. Algumas coisas podem acontecer que dê uma volatilidade diferente daquilo que você quer, daquilo que é bom para o seu robô, e assim ele filtra tudo isso, tá bom? Fica a dica para você aí da volatilidade, use bastante, teste bastante, não tem problema se não entrar no dia, perceba que é melhor não ganhar um pouquinho, né? É melhor você deixar, né, de ganhar, quero dizer, do que perder por um stop aí bobo desse, porque foi direcional, tá bom? Isso também você observa que sexta-feira à tarde tem uma volatilidade melhor, acontece muito, tá? Então tome cuidado com isso. Então pode acontecer aí de dias diferentes com volatilidade diferente. Então se você tiver um robô preparado para cada volatilidade, também é muito legal. Você tem uma volatilidade ali, por exemplo, 150, você fez outro robô que começa com 100. E aí você tem uma configuração de sucesso, fazendo backtest, você vai ter sucesso. Agora, se você tem um robô que tem ali, por exemplo, limite inferior de 50, volatilidade muito baixa, vai ficar direcional, pode ser que você tenha prejuízo, porque é muito lento o mercado. Mercado lento, ele não volta para a média que a gente quer, não volta, né, o candle, e assim você perde dinheiro, tá bom? Então fica a dica para você aí desse novo parâmetro, a partir da versão 4, que eu considero que foi uma revolução muito grande, extremamente útil ele,
tá? E use e abuse dele que vale muito a pena. Um grande abraço para você.